Olá pessoal, sejam então muito bem-vindos ao nosso curso de Transientes Hidráulicos no Voima. Meu nome é Márcio Viana, eu sou engenheiro químico e um dos desenvolvedores do Voima Toolbox. Neste terceiro vídeo da série, nós vamos tratar dos dispositivos de proteção, em particular do tanque alimentador unidirecional ou TAU, e como você pode usá-lo no Voima para proteger as suas adutoras. Lembrando que o módulo de transientes hidráulicos está disponível para todos os usuários do tipo Equipe e Voima Pro. Nesse vídeo, nós vamos aprender a partir de um cenário já construído e modificá-lo um pouquinho. Nós vamos partir daquele mesmo cenário de uma adutora por recalque. Vamos aprender a definir um TAU e seus parâmetros, posicioná-lo na adutora, observar a evolução do seu nível d'água ao longo do tempo e comparar todos esses resultados em um notebook. Ok, então vamos começar. Novamente, coloquei os dados todos em uma planilha, e essa planilha é muito parecida com aquela que nós vimos no vídeo anterior. A diferença é que o perfil dessa vez é menos favorável. Veja que aqui, mais ou menos no meio do nosso perfil, nós temos um morro. E esse morro vai nos atrapalhar um bocadinho. Os dados da bomba e o material da tubulação, bem como seu diâmetro, espessura e assim por diante, continuam sendo os mesmos. Portanto, para que a gente não tenha que colocar todos os dados de novo lá no Voima, nós podemos pegar o nosso cenário anterior e simplesmente substituir a nova planilha. Vamos fazer isso então. Como antes, vamos no nosso explorador de projetos e vamos fazer o upload da nossa planilha, que dessa vez se chama adutora TAU. Veja que o arquivo agora está aqui no canto inferior. E dessa vez vamos clicar em duplicar no nosso cenário anterior, adutoras recalque. Dessa vez vou chamá-lo de adutoras recalque mais TAU. Veja que ele já surgiu no nosso explorador. Vamos clicar nele e eis a cópia do nosso cenário anterior. Se vocês se lembrarem, nós consideramos duas alternativas. A alternativa de cima correspondia a ferro dúctil e a alternativa de baixo correspondia a ferro fundido. No notebook, nós tínhamos também representado os dois gráficos correspondentes a essas duas alternativas. Dessa vez, vamos começar apagando a alternativa de ferro fundido no notebook. Onde estava escrito ferro dúctil, vamos escrever diagnóstico. A ideia vai ser ter dois cenários simulados. O diagnóstico quer dizer a nossa adutora como ela está agora, e depois um outro cenário com o TAU para nós podermos comparar as duas alternativas. Vamos agora ao editor e vamos remover todos os blocos da linha de baixo, quer dizer, correspondentes ao ferro fundido. Pronto, agora nós temos só o diagnóstico. Para alterar a planilha, nós simplesmente vamos no nosso bloco de carregar planilha e selecionamos a nova planilha que desejamos, no nosso caso, a adutora TAU. Veja que, logo depois, o cálculo foi concluído. Se nós voltarmos no notebook, veremos que o novo perfil já está atualizado e o cálculo foi refeito. Repare também que a nossa envoltória mínima está abaixo do nível do perfil. Quer dizer, estamos operando numa região de subpressão, o que pode ser muito problemático. Esse é o tipo do caso que o TAU pode nos ajudar. Repare também que o ponto mais crítico, com maior subpressão, parece estar localizado no índice 6. A gente conta a partir do 0. 0 é onde está a bomba, depois nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, e é lá mesmo que nós vamos querer colocar o nosso TAU. Ok, vamos voltar agora ao diagramador e vamos modificá-lo. Vamos criar uma linha paralela em que nós temos o TAU. Depois de definir o nosso trecho, vamos clicar com o botão direito do mouse em uma região vazia e então vamos em golpe de ariete, criar TAU. Posicionamos o bloco. Agora conectamos o cenário ao TAU, veja que nós vamos começar uma nova ramificação. E como sempre, precisamos dar um nome único a ele. Vamos dar o nome de TAU1.
O nível de água, digamos, 1 metro. E digamos também que a área da seção transversal seja igual a 0,5 metros quadrados. O coeficiente de perda de carga vai depender das interligações feitas no tal. Para começo de conversa, vamos supor que ela seja igual a 100. 100 o quê? 100 é o coeficiente de perda de carga da forma K vezes Q ao quadrado. Mais informações podem ser encontradas aqui nas informações do cálculo. Ok, agora nós já temos um tal. Agora precisamos dizer onde ele vai ficar no nosso trecho de tubulação. Para isso, botão direito, golpe de ariete e adicionar condição de contorno a trecho. Conectamos os blocos. E agora nós precisamos dizer qual é a condição de contorno, qual é o trecho e onde ela vai ficar. A nossa condição de contorno é tal 1. O nosso trecho se chama T1 e o índice é o 6, como nós vimos antes. Ótimo. Agora nós já temos um tal. Basta calcular com o método das características e plotar os gráficos. Para facilitar a nossa vida, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todos esses blocos que nós já tínhamos feito antes. Vamos conectá-los. E pronto, nós vamos ter já o resultado. Agora nós temos o diagnóstico e o tal. Vamos ver as envoltórias. Lá embaixo, nós temos ver gráfico. E repare que no nosso ponto mais alto, naquele cume que nós vimos antes, o tal foi capaz de segurar a envoltória mínima e agora nós já não temos esse problema de subpressão. Este tal, conforme especificado, parece resolver o nosso problema. Vamos ver a animação. Como o fenômeno é muito rápido, vou diminuir um pouco a sua velocidade, dar um play, e veja que de fato parece que a linha piezométrica não conseguiu abaixar demais. Ela não ficou abaixo do perfil. Vamos diminuir um pouco o tempo de animação para que tenhamos um pouco mais de resolução, para que a gente consiga ver mais de perto o fenômeno. Clicamos novamente em animação e dou play. Veja que agora nós temos um pouco mais de resolução, é mais fácil enxergar o que está acontecendo. E lembre-se que você pode manualmente escolher o quadro em que você está para enxergar sutilezas do fenômeno. Por exemplo, veja que logo aqui nós conseguimos observar exatamente o momento em que o tal segura a piezométrica. Vamos agora ao notebook, criar um texto e vamos escrever aqui tal. Voltando ao diagramador, vamos dar um nome para esse novo gráfico que nós criamos. Agora ele vai se chamar envoltórias tal. De volta ao notebook, vamos trazer o gráfico para cá. Gráfico. Envoltórias tal. E lá estão eles, os nossos dois gráficos comparados lado a lado. A partir daí, você pode exportar esse relatório na forma de um documento docx e assim por diante. Uma outra pergunta que precisamos responder ao dimensionar um tal é a seguinte: será que o nível de água do tal abaixou demais? Quer dizer, será que ele esvaziou? Para respondermos essa pergunta, vamos colocar um chamado observador na nossa condição de contorno. O observador vai acompanhar as variáveis internas da condição de contorno à medida que o tempo passa. Para isso, vamos clicar em uma região vazia do diagramador, ir em golpe de ariete e adicionar observador à condição de contorno. Agora vamos desconectar o bloco que nos levava ao cálculo e antes dele vamos conectar este bloco de observador. Precisamos especificar qual é o nome da condição de contorno que nós vamos observar. No nosso caso é o tal 1. Agora podemos reconectar
E é só essa alteração que nós precisamos fazer. Agora, nós vamos coletar os resultados observados. Para isso, botão direito do mouse, golpe de ariete, obter dados observados da condição de contorno, conectamos aos nossos resultados, passamos o nome da condição de contorno, que no caso é o tal 1, e selecionamos qual é o método de cálculo, quer dizer, nós queremos obter o nível d'água. Veja que, como resultado, saíram duas séries do tempo e do nível. Quer dizer, nós podemos plotar um gráfico em gráfico e gráfico a partir de séries e verificar o que aconteceu. No X, vamos colocar o tempo, no Y, o nível d'água. Vamos dar nomes aos eixos também. Para o X, eu vou chamar de T, e para o Y, eu vou chamar de Y. O rótulo da curva vai ser nível. Se clicarmos em ver gráfico, vemos que o nível cai rapidamente, mas varia muito pouco. Veja que nós não temos nem precisão com duas casas decimais. É como se o nível da água não tivesse nem se movido. Quer dizer, o nosso tal não secou, o que é ótimo sinal. Se nós tivermos um tal um pouco menorzinho, pode ser que esse nível de água abaixe tanto que o tal seque. Isso que nós não podemos deixar acontecer. E por hoje nós vamos ficar por aqui. Nos próximos vídeos veremos como trabalhar com outras condições de contorno para você proteger as suas adutoras. Muito obrigado.